Olá, eu sou a Lívia Fiorelli do Life Artesanato e nessa série de vídeos eu vou mostrar que é possível sim viver de artesanato. Eu sou a prova viva que é possível viver de artesanato e também tenho muitas alunas que transformaram suas vidas com o artesanato e hoje vivem do artesanato. Nessa semana eu vou mostrar para vocês as principais peças e técnicas que estão em alta no artesanato em madeira. E também vou ensinar o passo a passo de 3 peças que vendem o ano inteiro. Eu tenho certeza que essa semana será transformadora na sua vida, pois o artesanato fez maravilhas na minha vida e eu tenho certeza que também vai fazer na sua vida. E não importa se você ainda não faz artesanato, é iniciante ou já é um profissional. O que importa é estarmos juntas, trocando conhecimentos e experiências sobre artesanato. É por isso que eu sempre digo, artesanato é vida. Mas antes de começar, eu quero saber quem está comprometido em fazer dessa semana um momento super especial para começar o ano? Escreve aqui embaixo nos comentários para mim. Eu estou comprometida e quero viver de artesanato. Vamos lá, gente, ó. Tô esperando você comentar aqui embaixo, tá? Quero que todos vocês participem. Bom, a primeira coisa que temos que entender é o que significa viver de artesanato. Afinal de contas, cada um tem uma história e as necessidades são diferentes para cada um de nós. Eu percebi nesses meus mais de 16 anos de artesanato que qualquer pessoa pode fazer artesanato, independente da idade, cidade, gênero, classe social. O artesanato é super diversificado e é por isso que a expressão viver de artesanato também pode ter significados diferentes para cada tipo de pessoa. Vamos ver como é isso na prática? Para algumas pessoas, viver de artesanato significa conseguir desenvolver o seu lado criativo e produzir peças lindas que sejam elogiadas. Essas pessoas não fazem artesanato para vender, e sim para desenvolver as suas habilidades. Veja o caso da Elizabeth Fracari, que está aprendendo artesanato em seu próprio tempo, desenvolvendo as suas técnicas e entendendo uma etapa muito importante, que o primeiro passo depende única e exclusivamente dela. Para outras pessoas, viver de artesanato significa conseguir produzir algo diferente nas horas vagas. Essas pessoas já possuem uma profissão ou uma tarefa principal e buscam no artesanato uma forma de ser feliz, de fugir da rotina e de ter novas experiências. Veja o caso da Cirlei Rodrigues, que começou no artesanato após um momento muito difícil, assim como eu, e mesmo tendo outra profissão, hoje ela tem o seu próprio tempo para se dedicar ao artesanato e aprimorar suas técnicas. Existem também pessoas que começam no artesanato por causa de uma dificuldade emocional, frustração ou para superar a depressão ou um problema de saúde e descobrem que viver de artesanato para elas é voltar a viver feliz. Esse foi o meu caso quando eu comecei no artesanato. E veja agora o caso da Carmelita, que me mostrou essa história linda de como ela conseguiu superar um problema de saúde com a ajuda do artesanato em sua vida. E para outras pessoas, viver de artesanato significa trabalhar exclusivamente com artesanato e ganhar a vida e dinheiro produzindo artesanato. Veja o caso da Alessandra Rodrigues, que sempre viveu de artesanato e consegue mostrar que isso é possível sim. Ela conseguiu encontrar o seu público certo e hoje as encomendas não param de chegar. Ela está até começando a dar aulas de artesanato para alunas na sua cidade. Gente, não é demais isso? Então, agora que já identificamos os diferentes significados, escreva para mim nos comentários aqui embaixo o que significa viver de artesanato para você. Quero saber mais dos seus interesses e das suas motivações. Escreve aqui embaixo para mim, vai, o que é viver de artesanato para você? Escreve aqui. Algumas de vocês devem estar pensando, eu até quero viver de artesanato, mas eu não tenho dom como você, Lívia. Eu não sou uma artista e nem tenho a sua criatividade para fazer artesanato. Se você pensa assim, fique tranquila, porque você não está sozinha. A maioria das minhas alunas pensavam assim no começo e eu consegui mostrar para elas que para aprender artesanato não precisa ter dom, precisa sim desenvolver as técnicas e desenvolvendo essas técnicas qualquer pessoa pode aprender a fazer artesanato. Comigo foi assim, por isso eu tenho certeza que é possível sim viver de artesanato. Mas aí você vai me dizer, ah, mas você não vale, você é a Lívia Fiorelli da internet.
Vale sim, gente. Quando eu comecei, eu não era a tal Lívia da internet. Vou contar para vocês um pedacinho de como eu iniciei no artesanato e quando foi o momento que eu percebi que realmente eu vivia de artesanato. Eu prometo que vai ser bem rapidinho, tá bom? Bom, eu não entrei no mundo do artesanato querendo viver de artesanato. Quem me conhece sabe que há 16 anos atrás eu perdi a minha mãe. Em 2 meses eu perdi a minha avó e depois a minha mãe. Aí uma amiga me levou para ver aula de biscuit. Sim, comecei no biscuit. Aceitei com ela por educação. Eu não tinha nenhum interesse de fazer qualquer tipo de artesanato. Mas chegando na loja e vendo tudo que eu estava vendo, e saber que a gente podia fazer aquilo com as nossas próprias mãos me chamou muita atenção. E aí eu vi que o bichinho do artesanato estava começando a me picar ali. Nessa época eu tinha acabado de terminar a minha faculdade de turismo e eu estava indo trabalhar num hotel que ficava na cidade do lado onde eu morava. Gostei dessas aulas, fiz uma, fiz duas, comecei a aprender diversos tipos de artesanato e você sabe como é, né? A gente começa fazendo uma aula, vai se encantando, começa a comprar aquele monte de material, começa a produzir um monte de peças e aí vai. Para algumas pessoas isso já é viver de artesanato, afinal não é todo mundo que quer vender o que produz. Eu já estava superando o momento difícil que eu tinha vivido com a ajuda do artesanato, quando surgiu a minha primeira oportunidade de dar aulas. A professora que eu fazia aula não podia mais dar aula na loja que eu fazia, e aí ela me convidou para dar aulas no lugar dela. Eu fiquei super surpresa porque afinal eu era uma aluna, eu estava ali começando no artesanato e eu nunca havia pensado em dar aulas. Quase que eu recusei. O medo me deixou muito na dúvida, mas eu decidi aceitar. Parei de trabalhar no hotel onde eu estava e comecei a dar aulas. E não é que eu tinha jeito para dar aulas? As alunas gostavam das aulas e as minhas turmas só cresciam. E cada vez mais eu tinha encomendas de caixas, lembrancinhas, presentes. Depois de um tempo, eu parei de dar essas aulas, fui para o Canadá, fui fazer um curso lá, né, estudar, e depois eu voltei pra cá, fiquei 6 meses lá e voltei. Quando eu voltei aqui, eu voltei a dar aulas. Eu fui convidada para dar aula lá em Campinas, a loja do Alexandre e da Marisa. Só que dessa vez eu não pensei 2 vezes, não tive medo, falei, vamos. Aí eu comecei a trabalhar com artesanato em tempo integral. E eu lembro como se fosse hoje, que foi nesse momento que eu parei e falei, caraca, eu vivo de artesanato. O artesanato me levou para estudar no Canadá. O dinheiro do artesanato me levou até lá. E hoje eu tô aqui de volta, continuo no artesanato e assim, além de fazer o artesanato, que é a minha paixão, eu também estava trabalhando e ganhando dinheiro com o artesanato. Tava juntando ali as duas coisas. Então, como vocês podem ver, o artesanato aconteceu na minha vida sem eu planejar nada. Mas fui eu que decidi me aprimorar, aprender diversas técnicas, dar aulas, trabalhar em lojas e vender as peças que eu produzia. Por isso que eu digo que só depende de você. Se você se dedicar, estudar, aprender e não fugir dos desafios da vida, você poderá sim conquistar e realizar os seus sonhos. Bom, então é isso, essa é a minha história e é por isso que eu tô aqui para te ensinar. Então vamos para a prática? Vamos transformar madeira em arte? A peça que eu vou ensinar hoje é uma peça com decopagem, extenso, sombreado, uma peça super linda, super versátil, tá? É uma das peças que mais vendem, como eu falei aí para vocês. Nas minhas redes sociais eu vejo as pessoas preocupadas pensando se vão conseguir criar peças bonitas, se as pessoas vão gostar, se a família vai apoiar, se ela vai conseguir vender e por aí vai. Eu sei como é. Afinal de contas, isso também aconteceu comigo. Isso chama-se insegurança de quem ainda não conhece o jeito certo para fazer. Acontece mais ou menos assim. A gente começa a assistir vários vídeos na internet para pegar aí algumas referências. Aí corremos para as lojas de artesanato, começamos a comprar aquele monte de material e a gente sabe que tem, né? E a gente compra mesmo, é uma loucura, porque tem tanta coisa que a gente acaba comprando coisas que a gente não precisa. Depois sentamos para replicar o que vimos na internet e ficamos felizes da vida, certo? Só que não, gente. Na verdade, no começo as peças não ficam tão boas assim. Nesse momento começam a aparecer as caraminholas na cabeça. Eu não nasci para isso, eu não tenho jeito, não tenho talento, isso é difícil demais, é mais difícil do que eu imaginava e por aí vai.
Depois bate aquele medo de sair para vender as peças, achando que ninguém vai gostar ou que ninguém vai valorizar e pagar o preço que a sua peça vale. E é nesse momento que muitas pessoas começam a desanimar e muitas desistem. Acredite, eu sei bem como é isso porque eu passei por todas essas etapas quando eu comecei. Agora, você sabe por que isso acontece? Simples, porque praticamente em lugar nenhum mostram exatamente o passo a passo, aquele antes, durante e depois da criação de uma peça. E outro motivo é que não existe apenas uma forma de aplicar uma técnica para ter o efeito que você quer. E aí, se você não sabe quais são essas técnicas e as possibilidades, você fica sem alternativa para criar coisas novas. É como você ter que ir a um lugar numa outra cidade, apenas com o endereço, sem um mapa ou um GPS. Você sabe aonde você quer chegar, mas no meio do caminho, sem GPS e mapa, você se perde. Por isso, eu criei essa semana Viver de Artesanato, para te mostrar o caminho certo para você alcançar os seus objetivos, pois eu tenho certeza que quando você começar a fazer artesanato da forma correta, tudo na sua vida vai melhorar. Você vai começar a criar as peças e isso vai te motivar. Você vai se sentir útil e criativa. Afinal, o seu tempo livre passa a ser um tempo produtivo e isso faz muito bem para a alma. Depois, você começa a receber elogios e isso te coloca em uma vibração positiva e alegre. E quando você começar a vender o seu artesanato, aí sim você vai sentir a valorização do seu esforço. Nesse momento você vai entender o que eu sempre digo, que artesanato é vida. Então, bora começar a produzir a nossa peça linda? Vamos lá! Bom, pessoal, então para começar aqui, a nossa peça, eu já trouxe ela adiantada, porque é só o fundinho mesmo, né, que a gente dá, de passar ali com o rolinho. Então, o que eu fiz aqui, ó? Ela vem, eu tirei, né, a dobradiça dela. Tem essas duas, que na verdade é uma plaquinha, né, ó, e a moldura. A plaquinha e a tampa aqui em cima eu pintei com a tinta branca, ó, com o Snow White. A moldura aqui, ó, eu pintei com a tinta preta. A borda aqui, olha, da minha tampa, eu pintei com a tinta cocoa. Lembrando que todos os detalhes das cores, numeração, tudo eu vou deixar pra vocês no PDF pra vocês baixarem depois, tá? E aqui na parte de baixo, eu pintei tudo com a tinta Spa Blue, tá? Que é uma tinta que tem uma excelente cobertura. Bom, então a gente vai começar aqui pela tampa, tá? Pra fazer o aquarelado, que eu vou usar essa cor aqui, ó, que é o Banana Cream. Eu vou colocar um pouquinho dela aqui na minha bandejinha, mas é bem pouquinho, tá, gente? Ó, foi até muito. Vou trabalhar aqui com um pincel redondo, tá? Eu vou usar esse aqui da Royal, ó, o Soft Grip, que é o SG250, né, 250. Eu molhei ele na água, gente. Aí eu vou vir pegar aqui, olha, um pouquinho. Ó, só a pontinha do meu pincel eu vou pegar aqui, olha, no amarelo. E aqui mesmo, ó, eu já vou dar aquela aquarelada. Venho aqui pra minha peça, fazendo um movimento circular, ó, e vou trazendo essa cor em toda a minha tampa. Aqui, gente, tá muito calor hoje. Então, olha, toda hora a gente vem, dá uma molhadinha, aquarela de novo e começa tudo de novo, porque seca muito rápido. Ó, quando a gente faz o aquarelado, terminou, a gente joga o pincel lá pra ponta pra não ficar uma poça, tá? No meio, porque quando fica com a poça, fica bem feio, tá? Bom, pessoal, então aqui eu vou deixar a minha tampa, né, ó, secando, tá? Que o aquarelado não é bom a gente acelerar com o soprador ou secador ou algo do tipo, porque ele empurra a água. Aí fica umas marquinhas que a gente chama de estrias e fica bem feinho, não fica muito legal não, tá? Então a gente vai vir agora, ó, pra parte de baixo. A gente vai usar um stencil, que é esse stencil aqui, ó. Eu gosto bastante dele, que dá pra fazer bastante coisa. O stencil a gente consegue fazer emboss, consegue fazer textura. Aqui então eu vou usar ele nesse sentido, não vou usar assim, vou usar ele assim. Ó, eu vou segurar o meu stencil com uma fita, porque eu gosto muito da fita, pra ele não andar. Então eu procuro deixar ele, ó, retinho. Vou usar aqui, olha, um pincel Pituá.
tá? Que é aquele que é redondinho aqui. Gosto sempre de umedecer ele num paninho úmido. Isso daqui é uma espuminha, gente, mas ela tá molhada, ó, pra deixar a minha cerda úmida. Vou pegar aqui, ó, a minha tinta branca, lambuzei no meu... na minha bandejinha, tirei o excesso aqui no meu papel, que eu gosto bastante de tirar o excesso nesse papel. Apoiei ela aqui, ó, vou segurar e vou trazer devagar essa cor. É branco, a gente tá em cima de um azulzinho, né? Então a gente vai repetir esse processo 2 vezes, mas a gente vai levantando, ó, pra dar uma espiadinha. Olha que bonitinho que vai ficando. Ó, agora aqui é onde tá a fita, eu levanto, eu tiro a fita, ó, e venho preenchendo. Ó, com certeza ele já deu aquela secadinha, ó, então aqui tá um branco suficiente, eu volto pra cá fazendo a segunda demão. E aí depois, ó, eu tiro e tá dessa maneira, tá? A gente vai repetir esse processo, ó, em volta de todas as laterais da caixa. Bom, pessoal, então aqui, ó, a gente já fez de todos os lados. Fica bem bonitinho, né? Fica bem suave. Gente, a tampa, ó, já tá sequinha, tá? Vamos observar, ó, onde que tá aqui o furinho, né, do parafusinho, porque, gente, quem nunca? Eu já fiz várias vezes, ó, levanta a mão aqui. Já fiz várias vezes e quando eu fui arrumar a minha caixa que eu vi que eu tinha feito de ponta cabeça. Mas é normal, né? A gente tem que... Algumas vezes acontece pra gente poder aprender, tá? Então aqui, ó, eu vou pegar um outro pincel pituá, vou pegar este stencil aqui, ó, de escrito amor aí. Vou umedecer o meu pincel ali na minha buchinha, que já está molhada. Coloquei aqui na minha bandeja, ó, um pouquinho do cocoa e do branco, tá? Que foram as cores, que foi a cor que a gente pintou a borda, na verdade, tá? O cocoa. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho do branco e um pouquinho do cocoa. Na própria bandeja, ó, eu faço aqui uma misturinha, tá vendo? Eu vou até pegar um pouquinho mais do branco, ó, ele fica bem abaixo, tá? Porque se a gente faz esse stencil aqui numa cor bem escura, ele vai brigar com o guardanapo que a gente vai usar aqui na tampa depois, tá? Então, olha, eu vou posicionar aqui o meu stencil. Tirei ali um pouquinho do excesso, né? Não precisa deixar a letra visível, tá, gente? Vou tentar fazer aqui com a outra mão, pra não ficar na frente pra vocês, mas é movimento circular, é exatamente igual a gente fez na parte de baixo. Ó, não precisa escrever muito, mas aqui eu não escrevi nada, ó, a gente volta o stencil no lugar. Pronto, melhorou um pouquinho, ó. Aí eu vou descer o meu stencil até aqui, pra eu poder fazer mais uma fileira. Ó, gente, bem suave, bem clarinho, tá? Pra que ele fique ali bem bonitinho. Feito isso, a gente vai entrar no sombreado, gente. O sombreado, ele dá um tchan na peça, ele valoriza. E sem contar que dá um acabamento, né? Então a gente precisa sombrear, tá? Pra sombrear, gosto demais do pincel chanfrado, que é esse pincel aqui. É aquele, gente, que ele tem o biquinho, tá vendo? Ó, ele tem uma pontinha. Eu adoro esse aqui, que a referência dele é os 5/8. Pra mim ele é um tamanho bom pra fazer tanto peças pequenas quanto peças maiores, tá? Vou usar então aqui pra sombrear, ó, a tinta Raw Amber. Gosto bastante dela também, ele é um marrom meio acinzentado. Coloquei ele ali na bandejinha, eu vou deixar essa daqui de lado e vou começar a sombrear então na parte de baixo, tá? Gosto sempre de começar por trás, que eu acho que se a gente der uma erradinha ou uma coisinha assim, atrás ele fica um pouquinho escondido, né? Então ali, ó, a gente vai molhar o pincel na água, vai tirar o excesso no paninho molhado, no caso. Pontinha do pincel, ó, eu peguei na tinta, tá? Trazer aqui pra vocês verem, ó. Eu peguei ali na pontinha. Eu pego a tinta com o pincel deitado, eu não pego com o pincel assim, ó, em pé, tá? Pego com ele aqui, ó, deitadinho.
Coloco a ponta do pincel na minha peça e o resto do pincel também. Eu nunca vou fazer o contrário, tá? Ó. Coloco ali, faço o movimento de vai e vem. O pincel úmido, ele consegue levar a tinta sem fazer com que a tinta fique manchada ou borrada. Ó. Levei ali a tinta, achei que tá bom. Paro e vou fazer dos outros lados, ó. Sempre eu vou molhar o pincel na água, tirar o excesso. Pego mais tinta, venho fazendo, ó, o movimento. Você tá vendo que ele é um tom de marrom, mas ele é um tom de marrom que ele não fica forte? Ó, na sombra a gente vê que ele fica super suave, tá? Então eu vou fazer isso daqui em volta de toda a parte de baixo aqui da minha peça, aqui, aqui e também na tampa. Bom, então agora a gente vai deixar ali o sombreado secando enquanto a gente vai vir pra plaquinha, tá? Ó, a minha plaquinha então ela está de branco. Eu vou usar esse guardanapo, olha, maravilhoso aqui. Eu adorei, vocês viram, até já usei ele aqui. O guardanapo ele vem em 3 camadas, tá, gente? Então o que que a gente faz? Olha, pra sair melhor, né, a camada dele, a gente vai colocar um pouquinho de cola de decopagem no dedo, vai esfregar, vai pressionar aqui, ó, na pontinha do guardanapo. Automaticamente a gente colocou aqui, a hora que eu fiz isso aqui, ó, ele vai desgrudar uma camadinha, depois você gruda de novo e descola a segunda camada, vai tirar e vai ficar só com essa última camada aqui, tá? Vantagem do guardanapo, olha que bacana. Eu já usei ele para fazer a peça original, né, que é a peça que já está pronta. E ainda, olha, sobraram mais 3 partes que eu posso estar usando. Então, com um único pedaço de papel, né, vamos colocar aí, a gente consegue usar para fazer várias peças, né? Aqui no caso, dessa caixinha como a minha aqui, dá para eu fazer 4 peças, tá? Vou usar minha cola de decopagem, eu amo de paixão essa cola aqui, não troco, tá? O custo-benefício dela é 10, porque a gente depois passa a cola por cima e a plaquinha já fica impermeabilizada, como se tivesse um verniz. Então, pra mim, é ótimo, tá? Coloquei ali a cola, ó, eu vou vir com um rolinho. Vou espalhar essa cola pra deixar ela toda nivelada. Vou vir com o meu guardanapo e vou tentar deixar o menos azul possível aparecendo, tá? Por quê? Porque eu já coloquei o azul na parte de baixo da minha caixa. Ó, coloquei ele aqui, dou uma esticadinha assim com a mão, pego um pedacinho de saquinho plástico, venho com um paninho e aliso do meio pra fora. Ó, eu vou acelerar a secagem aqui e vou tirar o excesso na lixa. Ó, prontinho. Depois que eu tirei toda a lateral, gente, olha que lindo que fica. Vou pegar a minha cola, vou jogar por cima para poder selar esse meu guardanapo, tá? E já deixar ele aí, ó, impermeabilizado. Não posso ficar, gente, alisando, tá? Porque é guardanapo. Guardanapo, se ele não tiver bem colado, a cola de baixo pode umedecer e levantar bolhas, tá? Então, ó, fez ali, passou um pouquinho, acabou, acabou. Deixa ele secar, tá bom? Ó, aqui a minha cola, então, ela já secou, tá? E a minha plaquinha tá bem fria. Vou usar aqui de novo, ó, um pincel pituá, agora um grandão. Vou vir na tinta Raw Amber. Vou pegar ali, ó, vou lambuzar, ó, no meu pincel todo, tá? Ó, fazer com que a tinta pegue nele todo. Coloquei um papel aqui embaixo pra vocês verem, ó, eu vou tirar o excesso. Aqui ele acaba pegando nas bolinhas, tá vendo? Então quer dizer que, ó, tá super suave. Então quer dizer que tem uma quantidade boa de tinta aqui no meu pincel. E o que eu vou fazer então, olha, eu vou trazer, deixa eu ver como que eu vou conseguir mostrar aqui pra vocês, pra não ficar na frente. Ó, coloquei aqui na bandejinha que fica mais fácil, tá? Ó, eu vou trazer então esse meu pincel, ó, de fora pra dentro. O pincel aqui, ele tá seco, tá, gente? Eu não hidratei ele naquele paninho molhado, tá? Ele tá sequinho, porque aí a gente consegue fazer, olha, um leve sombreado sem deixar ele marcado. Olha que graça que fica. Já dá aqui um acabamento no nosso guardanapo.
Olha que graça que fica, né? Fica bem bonitinho. Ó, pessoal, aqui eu tenho uma plaquinha oval, que é onde eu vou colocar a borboleta. Ela tá pintada de branca, tá? De branquinho. E eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu prendi aqui com uma fitinha, fazer uma sombrinha, ó, um queimadinho aqui em volta. Que a gente vai usar a carimbeira de estresse, tá? A carimbeira de estresse a gente não consegue fazer um sombreado depois por cima com o pincel molhadinho. Aqui não está molhado com a água, mas tem a tinta, né, gente? Ela acaba tirando. Aqui, ó. Tá? Feito isso aqui, gente, eu vou usar então, olha, essa carimbeira da Distress Ink na cor Walnut e esse carimbo aqui, que é a referência 2460. É um carimbo de fundo que eu adoro, tá? Ó, vou pegar aqui a minha carimbeira, vou colocar ela aqui, olha, no meu carimbo, vou vir num papelzinho, vou carimbar, ó, ela fica clarinha. Venho aqui novamente. Ó, eu venho aqui na minha plaquinha oval. Aperto e levanto. Olha que legal que fica, tá? Aí agora aqui tem o truquezinho pra ela não ficar tão escura. O que que eu vou fazer? Eu vou dar só uma aceleradinha. Sabe aquela minha buchinha que tá molhada? Tá vendo? Olha como ela fica. Eu vou vir com a buchinha que tá molhada e de levinho, ó, eu vou fazer só em metadinha pra vocês verem. Essa carimbeira aqui, ela não aceita água, gente, ó. Ela tira, tá vendo? Então ela acaba ficando mais suave. Lívia, eu não tenho a carimbeira, Lívia. Como que eu posso fazer? Faz com a tinta, gente, tá? Só que aí a tinta você vai deixar ela bem clarinha e depois que você carimbou é só vir com uma lixinha. Aí dá uma lixada, ela vai ficar desgastada e vai ficar bem isso aqui, ó. Ó, pessoal, que bonitinho que fica, ó. A minha borboletinha eu acabei pintando de preto pra poder combinar, né, com a moldura aqui, ó, da minha plaquinha. Olha como vai ficando bonitinho, gente, ó, com harmonia. Aí agora a gente cola tudo com a cola branca. Bom, pessoal, então depois que a gente já colou, né, todos os elementos, a gente passa um verniz. Eu gosto muito do verniz em spray, do Fosco. Então é por isso que eu até colo todos os elementos, todas as madeiras. E depois eu passo o verniz, que pra mim fica muito mais fácil. A gente dá aquela espirrada e tudo certo. Bom, pessoal, então depois que tá tudo sequinho, a gente vem colando as pedrinhas, colando chatons, strass, né, que dá aí um tchan na peça, eu acho que fica bem bonito. No caso dessa minha peça aqui, ó, eu acabei colocando outra plaquinha, tá vendo? Aqui na lateral e aqui também. Atrás eu coloquei a minha plaquinha de identificação. Quem tiver aí um carimbo com a identificação, pode bater um carimbinho ali bem suave, mas eu gosto bastante dessa identificação aqui, ó. E depois eu coloquei uma pedra, que eu acho que fica super bonito, né? Dá um tchan. Coloquei pedrinhas também aqui, ó, bem pequenininha, aqui em cima, nas laterais. Brinquei com as cores dos chatons, que também fica bem legal, por conta das cores que a gente usou nas peças. E, gente, coloquei as ferragens, tá, ó, um puxador, cantoneiras de metal, pezinho. Eu acho que isso daqui dá um charme único, valoriza demais a nossa peça, tá, ó. Por dentro eu acompanhei a pintura da tampa na mesma cor de fora. Por dentro eu pintei com o mesmo azul, acompanhei. A borda eu fiz com a mesma cor do sombreado. Aqui eu poderia ter pintado de amarelo, mas acabei pintando com a cor da tampa, que eu acho que dá um contraste, fica bem legal. Que ela é uma caixa com divisória, né? Mas, gente, ó, só tá escrito Botânica aqui. Pode ser uma caixa de chá. O legal da gente fazer esse tipo de caixa é que ela tem as divisões, é que ela vira uma caixa versátil quando você não identifica, tá? Que nem aqui eu poderia ter colocado uma plaquinha escrito chá, uma plaquinha escrito biju ou alguma coisa do tipo, qualquer outra coisa que fosse, né? Mas aí a gente só ia usar a peça para aquela função, né? Então quando a gente tem uma caixa assim que ela não tem identificação, o cliente usa para aquilo que ele está precisando, né? Então uma caixa versátil, ela pode ser para várias coisas, né? E eu gosto bastante desse modelo, gosto bastante também de não identificar por conta disso,
que a venda ela acaba sendo um pouco mais rápida, porque ela não tem essa identificação. Então o cliente está precisando de uma caixa com divisão para ele guardar o que quer que seja, ele gostou ali da sua peça, tem uma borboleta, tem uma florzinha, e aí é muito mais fácil de você vender, né, gente? Ó, ela fica bem bonitinha e eu espero aí que vocês tenham gostado. Bom, gente, por hoje é isso. Hoje entendemos que artesanato é para todo mundo e que viver de artesanato podem ter significados diferentes para cada pessoa. Através da minha história, eu também mostrei que é possível sim viver de artesanato, mesmo que você não tenha talento nenhum. Mas que se você tiver vontade, coragem, persistência, tudo na sua vida pode acontecer. Depende apenas de você. E também ensinei a fazer uma peça super bacana de decopagem com stencil sombreado, que é super versátil, que é um sucesso de vendas. Você pode aí estar achando um pouquinho complicado tudo isso, mas fique tranquila que eu tenho muita coisa legal para te mostrar ainda nessa semana. E tudo vai se encaixar perfeitamente. No vídeo de amanhã eu vou mostrar as principais formas de você viver de artesanato fazendo a coisa que você mais gosta. E ainda levar um dinheirinho para ajudar nas contas de casa. Ou até mesmo para se tornar uma profissional e ter a sua própria renda. E também eu vou ensinar você a fazer essa peça linda com a técnica do couro, que também é aí uma opção masculina, então a gente consegue agradar homens e mulheres e ela é muito fácil de fazer, tá bom? Agora eu quero pedir 2 favores para você. O primeiro, eu gostaria que você deixasse um comentário logo aqui embaixo desse vídeo me dizendo o que você achou dessa primeira aula da semana Viver de Artesanato. É muito importante para mim saber se você está gostando, ok? O segundo pedido é que seria muito legal se você compartilhasse esse vídeo com pessoas que você sabe que gostam de artesanato. Ou que você percebe que estão precisando disso para dar um up na vida e levantar a moral. Eu quero ver se a gente consegue divulgar essa semana Viver de Artesanato para o maior número de pessoas possível. E assim você vai se juntar na minha missão de ajudar as pessoas e eu posso mostrar para todo mundo que artesanato é vida e que é possível sim viver de artesanato. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final. Gratidão de verdade. Ah, e aqui embaixo desse vídeo também tem um botão para você clicar e baixar aí no seu computador uma revistinha online em formato PDF com o passo a passo da peça que eu ensinei hoje. É só clicar, baixar e fazer o passo a passo. Tenho muito mais para te mostrar e te espero no vídeo de amanhã. Um grande beijo, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.